Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos dar sequência nas nossas aulas de literatura. Hoje nós vamos falar sobre arcadismo. Importante lembrar que nós já passamos aí por diversas escolas literárias e as escolas que o Brasil participa, que o Brasil produz, que são o quentismo e o barroco, já estão lá no site da Abades, linkadas direitinho, cada aula com nome. É só você passar o mouse que você vai encontrar por nome. Mas se você está assistindo aqui pelo YouTube, pelo canal da Abades, tem uma playlist só de literatura. E essas aulas também estão numeradas e nomeadas, então você consegue encontrar de forma fácil lá. Essas aulas, eu estou falando delas aqui porque elas vão ter forte influência no que falaremos hoje sobre o arcadismo. E afinal, o que é o arcadismo, né? O arcadismo, que também pode receber o nome de neoclassicismo. Então, se você tiver aí numa prova e se deparar com esse nome, com o nome neoclassicismo, saiba que nós estamos falando aqui do arcadismo. É um período, ele vai acontecer num período que está rompendo com essas ideias opulentas do barroco, da aula passada. Então, o barroco, que foi um marco da divisão que o homem estava entre o que era celestial e o que era terreno, entre o divino e o profano. Aí surge barroco, né, com toda a sua expressividade, com a linguagem rebuscada, chamada de cultismo. Então, aqui no arcadismo, não, vai ter essa quebra com essa opulência lá do barroco e retomar, então, a simplicidade do classicismo. Tanto é que, como eu disse, o nome pode ser neoclassicismo. Se a gente parar para pensar, neoclassicismo, neo é novo e classicismo é lá do classicismo mesmo, que a gente falou na aula sobre classicismo, que também está aqui no site da Abades ou na playlist de literatura do YouTube. E aí, essa retomada aí do classicismo é a retomada dos clássicos lá da Grécia, os greco-romanos, que eu cito no classicismo. Então, esses valores clássicos ali da antiguidade vão voltar aqui no século XVIII novamente, né? Lembrando que o classicismo acontece ali na virada do século XV para o século XVI, junto ali com o período do Renascimento, que está retomando essas ideias clássicas, esses valores clássicos. Aqui no arcadismo também vai acontecer essa retomada de valor, dos valores clássicos, né? Então a gente vai ter aí a busca pelo equilíbrio, a busca pela perfeição, a utilização da razão e também de mitologia. Vai aparecer bastante mitologia aqui no arcadismo. E o que foi, então, o arcadismo? Eu até já dei aí um spoiler, né? O arcadismo, ele vai receber também um nome de setecentismo, não só de neoclassicismo, ele também pode receber esse nome de setecentismo, e ele sofre bastante influência lá da mitologia grega. Inclusive, o nome arcadismo vem de uma região ali da Grécia, chamada Arcádia, e essa região recebe esse nome em homenagem ao filho de Zeus e Calisto, o Arcas. Então, o arcadismo vai ter bastante influência aí das culturas greco-romana, mas a gente também vai ter uma outra influência muito forte, que é o iluminismo. Né? Então, a gente está falando aqui de século XVIII, ali na Europa tá rolando esse iluminismo que caracteriza, além da retomada aqui dos valores clássicos, no arcadismo, a gente vai ter aqui essa influência do iluminismo. Aí você pode estar se perguntando, iluminismo? Mas o que é o iluminismo? Então, vamos entender aqui o contexto histórico. Infelizmente, a gente não consegue dissociar literatura de história. As duas coisas caminham juntas. Eu já falei em algumas aulas aqui que literatura, as produções literárias, dos movimentos literários, eles são divididos didaticamente em escolas, embora eles possam acontecer simultaneamente. O classicismo é um exemplo, o arcadismo, perdão, é um exemplo disso, né? Ele ocorre numa época um pouco depois Brasil, mas primeiro vai acontecer lá na Europa, em Portugal, e depois chega aqui. Então, a gente vai ter, nesse mesmo momento, né, no mesmo momento do surgimento do neoclassicismo, do arcadismo, algumas situações históricas que contribuem para as produções artísticas da época, como todas as outras escolas literárias. Elas são reflexo do que está acontecendo ali no mundo, seja politicamente falando, filosoficamente falando. Então, aqui nesse século, né, a gente está falando do século XVIII,
Ele ficou conhecido como o século da filosofia, porque foi durante esse período que aconteceu o iluminismo, que eu vou explicar para vocês o que foi daqui a pouquinho. Esse movimento, ele era um movimento intelectual que deu origem às ideias aí de revolução, de liberalismo, de cidadania. Por quê? Porque os pensadores iluministas, eles baseavam-se no princípio da racionalidade. Aqui, gente, iluminismo e razão estão andando juntinhos. Então, a razão humana é ela que deveria conduzir ao desenvolvimento, por exemplo, da ciência, da política e da vida cotidiana. Era atribuído à razão, era ela que deveria governar, explicar e conduzir aqui. No caso, os iluministas, né, eles se chamavam assim porque eles consideravam que eles estavam ali contribuindo de forma a iluminar a vida dessas pessoas, tirando-as desse obscurantismo que é aí a ignorância, né, o desconhecimento. Então, o iluminismo ele acontece na virada do século XVII para o século XVIII, e aqui o arcadismo vai acontecer no século XVIII. Para vocês terem noção do que eu estou falando aqui de desenvolvimento, nessa mesma época, o Isaac Newton está lá pensando na lei da gravidade. E na biologia, a gente está tendo a classificação dos seres vivos. Então, era uma época de muita evolução aqui, né? Entendo aqui o trocadilho com a evolução, mas era um momento de muitos avanços, também científicos. Então, nesse contexto, não era de bom tom a gente deixar se levar, por exemplo, pela imaginação, pela fantasia, pelo exagero, lá marco do barroco, nem pelas relações voltadas, por exemplo, o barroco foi muito influenciado pela reforma e contra-reforma, pela religiosidade. Aqui não, aqui é o momento da razão. Então, o iluminismo é um forte influenciador aqui do movimento neoclassicista. Mais uma vez, para vocês ficarem aí bem claro o que é o iluminismo, então é um movimento intelectual e filosófico que vai acontecer na virada do século XVII para o século XVIII na Europa, defendendo o uso da razão como um antigo, contra, né, o antigo regime que a gente estava falando antes, que era ali voltado, por exemplo, para as ideias religiosas, e também pregavam uma maior liberdade econômica e política. Esse movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais, baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Pensei aí nas Olimpíadas da França, que a gente falou bastante sobre isso, bandeira da França, os lemas, ficava passando quem viu a abertura, sabe do que eu estou falando. Os filósofos, eles consideravam, e os economistas, né, eles difundiam a ideia, essas ideias, e eles se julgavam, então, propagadores da luz, do conhecimento, e por isso eles se chamavam, e por isso, então, esse movimento se chamava iluminismo. Bom, voltando aqui para o contexto histórico, então, além do iluminismo, né, a gente tinha essas mudanças aí na Europa, né, o iluminismo, a Revolução Francesa. Nos Estados Unidos, eles estavam conseguindo a sua independência, e aqui no Brasil a gente tinha o quê? O ciclo do ouro crescendo. Quem assistiu a aula passada sabe que eu falei que barroco é pensar em Nordeste. Por mais que a gente tenha aqui, eu sou de uma cidade mineira, do interior de Minas, que tenha bastante influência do barroco, mas o barroco está muito atrelado ali, no seu começo, à produção de açúcar, a Bahia, né? Os autores, os principais, são baianos. Aqui, quando a gente está falando de neoclassicismo, a gente tem que pensar em Minas, porque a gente estava tendo bastante transformações com essa relação aí do ciclo do ouro que deu destaque. Então, a gente vai ter o deslocamento da Bahia para Minas. Nesse período também vai acontecer a Inconfidência Mineira e a expulsão dos jesuítas por meio de uma ação aí do Marquês de Pombal. Então, todas essas transformações sociais acabaram por influenciar a produção literária da época, que recebeu o nome lá de arcadismo, como eu expliquei para vocês, né, que tem essa relação com uma região aí da Grécia. Uma coisa importante que eu não falei da região da Arcádia é que essa região é uma região campestre e a vida lá era bucólica, era tranquila, que era tudo aí o que os escritores desse período estavam procurando para escrever e explorar as suas histórias. Então, quais são as características? Olha aí, as características. Se você estiver anotando, já faz aí no seu caderno, no seu cantinho de anotação. Uma das principais características aqui do arcadismo é o bucolismo. O que é isso, Juliana? Bom, o bucolismo, a gente pode estar até falando que é de uma época de bastante revoluções, né? Nós estamos aqui num boom de situações, uma efervescência de agitações políticas, intelectuais, filosóficas,
Mas o que eles procuravam aqui, os arcadistas? Eles procuravam essa restauração aí do equilíbrio. Lá, lembra do caos, do caos que estava lá no Barroco, né? Todo mundo em dúvida entre o divino e o profano, é pecado, mas eu quero, e Deus e o diabo, e toda aquela relação que aparecia nas produções literárias do Barroco. Aqui não, aqui eles querem ficar em paz. Eles estão atrás, então, desse bucolismo, que é essa vida tranquila, né? Então vai aparecer bastante aí. A poesia, ela vai ser bastante pastoral, ela vai descrever a qualidade, ou por exemplo, o caráter ali desses costumes rurais, vai exaltar as belezas da vida no campo, da natureza. Então, aqui é a busca por essa vida mais calma. Sair lá desse caos doido que tinha do barroco para entrar numa vida mais bucólica. Outra coisa que também é marco aqui dessa época é o uso de pseudônimos. Sim, nessa época, os autores eles recorriam a nomes de pastores gregos ou romanos no lugar do deles. Então, eles assinavam as suas obras, os seus versos, né, utilizando aí nomes de pastores gregos e romanos. O que mais que tem de característica? A temática era no estilo greco-latino. Ou seja, além deles buscar essa simplicidade, ali que dá ali, por exemplo, até a linguagem usada nos textos, elas vão ser ali bastante bucólica e pastoril. Aqui a gente está vendo que eles buscavam descrever essa vida agradável, uma vida racional, né? Não se esqueça, mas equilibrada, ambientada no campo, com uma exaltação à natureza. Mas tinha essa retomada dos aspectos greco-romanos clássicos, que vai ocorrer através de empregos de conceitos, por exemplo, em latim, como o carpe diem. Sim, o carpe diem aparece aqui, gente. Carpe diem do latim, que quer dizer aproveite o dia, aproveite o momento, mas também vão aparecer outras expressões latinas aqui, que são elas, ó. Eu preciso chegar pertinho que eu não enxergo quase nada, gente. É o fugire, cadê? Fugire urbem, que é a fuga da cidade. Deixa eu aumentar para mim. O fugire urbem, que é a fuga da cidade, que aqui é essa coisa de sair do meio do caos, né? Sair da bagunça lá e ir para a vida mais bucólica, mais ali do campo. O locus amenus, que é esse local ameno, onde o poeta ele vai, para onde o poeta vai se dirigir. Tem a Aura Mediocritas, ou Aura Mediocritas, acho que é assim que pronuncia, que seria que esse meio termo, que é ouro. Então, aqui é uma oposição aos excessos do barroco, e o arcadismo procura o equilíbrio. E a inutilia truncar, que é eliminar o supérfluo. Então, a linguagem ela deve ser simples, nada de ficar rebuscando muito. Aqui vai ser simples, objetiva, clara, racional e sem adornos. Bom, os principais temas, eu trouxe essas duas aqui para a gente discutir principalmente, né? Que é a Aura Mediocritas e o Carpe Diem, que não apareceu no outro slide. Nesse arcadismo, no arcadismo, a Aura Mediocritas, essa aura aí do meio termo é ouro, ou então da mediocridade, representa essa busca pela vida simples e equilibrada. Longe aí dos extremos, da ostentação lá do barroco, né? Então, eles estão fazendo essa oposição ao que mais era exagerado no barroco. Esse conceito vai se manifestar nas obras árcades através, por exemplo, da exploração da vida no campo, em harmonia com a natureza, sem excessos ou sem preocupações desnecessárias. E o Carpe Diem, que é bastante conhecido para a gente, né, que pode ser aproveite o dia ou aproveite o momento, reflete a ideia de viver presente, desfrutando, de viver o presente, desfrutando dos prazeres simples da vida, né, novamente o bucolismo, como, por exemplo, o amor, a convivência com a natureza. Nas obras árcades, essa ideia vai aparecer na exaltação dos prazeres imediatos, muito diferente lá do barroco, né, que exaltava, mas sentia culpa, e na celebração da beleza da vida rural, na exaltação da juventude. Essas ideias elas vão ser expressas por meio de uma linguagem simples, então aqui não é mais tão rebuscado, e de temas que exaltam, por exemplo, essa vida bucólica e esse retorno da natureza. Então, os principais temas árcades podem ser resumidos em expressões latinas populares da época e nessa vida bucólica. Seguindo, então, as características ainda, né, mantendo aqui as características, a gente vai ter a valorização da razão e da natureza,
Como havia ali essa influência do iluminismo, os Árcades eles se inspiravam nesses iluministas, nos princípios iluministas, que exaltavam a razão e o equilíbrio como formas ideais de viver. Isso significava uma preferência pela clareza, pela simplicidade e pela harmonia, tanto na vida quanto na arte. Então, eles rejeitavam os excessos e a complexidade do barroco e valorizavam a ordem, o equilíbrio, que se refletia aí na estrutura dos poemas. Geralmente, eles têm essa estrutura, as formas fixas lá do soneto, que aparece novamente, mas a linguagem já é mais direta, não é muito ornamentada, sabe? Não é tão excessiva. Também no arcadismo a gente vai ter a exaltação da natureza como esse ambiente ideal para a vida humana, um lugar de simplicidade e pureza que contrastava aí com o caos ali que estava acontecendo na vida urbana. Os poetas árcades, eles frequentemente descreviam paisagens naturais e cenas aí bucólicas, destacando a beleza da vida rural, a tranquilidade de uma existência em harmonia com a natureza. A presença aqui também da mitologia, né? Então, essa retomada dos valores clássicos lá da época dos gregos ou dos romanos. Então, aqui, por exemplo, o uso de pseudônimos pastorais, o uso dessa mitologia. Os Árcades, eles incorporavam elementos da mitologia greco-romana nas suas obras para reforçar o ideal de uma vida simples e virtuosa. Então, ele se inspirava nesses deuses, nesses personagens mitológicos que simbolizavam, por exemplo, a beleza, ou a natureza e a tranquilidade. Né? A presença dessas figuras, tipo as ninfas, ou os pastores, os deuses do campo, ajudavam a criar uma atmosfera ali de inocência, de simplicidade, reforçando os valores bucólicos e naturais. E o uso dos pseudônimos, como eu disse, né, era para se alinhar a esse ideal bucólico do movimento. Então, eles acabavam adotando pseudônimos pastorais, nomes fictícios, que evocavam uma identidade de pastores ou pastoras que viviam em harmonia com a natureza, ali, né, que é o que mais aparecia nos textos. Então, esses pseudônimos ajudavam a reforçar a imagem de uma vida idealizada no campo e a conexão com a tradição literária da Arcádia, que eu falei para vocês, lá da Grécia, que era conhecido como esse lugar mítico de beleza, de simplicidade pastoril. Bom, e no Brasil? Né? Então, o arcadismo no Brasil, primeiro a gente precisa pensar que, como eu falei, tudo vai começar na Europa, passa ali para Portugal e depois chega aqui no Brasil. Então, em Portugal, ele vai começar ali por volta de 1756, com a fundação da Arcádia Lusitana, e o poeta mais conhecido vai ser o Manuel Maria Barbosa do Bocage. O Bocage. Já no Brasil, ele vai começar em 1768, com a publicação das obras poéticas do Cláudio Manuel da Costa. Nós vamos falar desses dois autores daqui a pouco. A gente pensou em arcadismo, como eu disse lá atrás, a gente pensou em Minas Gerais, porque a gente está tendo aqui no Brasil qual contexto? A descoberta do ouro em Minas, né? Então a corrida ali do ouro no final do século XVII, a Inconfidência Mineira, a expulsão dos jesuítas do Brasil e a influência da Revolução Americana. Então o foco não é mais o Nordeste, como foi lá no Barroco, mas por causa dessa exploração do ouro em Minas Gerais, né, vai ter esse deslocamento então para o Sudeste. A prosperidade econômica vai ser acompanhada, então, com essa efervescência cultural. As duas coisas vão andar juntas. E aí, como eu disse, o Manuel Maria Barbosa do Bocage é quem vai inaugurar aí o arcadismo português. Ele é o representante do arcadismo lá em Portugal, ele é um dos principais poetas, conhecido por sua habilidade técnica e seu uso de formas poéticas clássicas como o soneto. Então, ele vai escrever soneto. A versatilidade e a inovação vão aparecer no seu trabalho. Então, ele vai combinar o rigor formal, típico do arcadismo, né? Que também, eu falei para vocês, vai aparecer certo rigor, que não é tão livre, mas com uma inovação temática. Então, a obra do Bocage ela vai se dividir em duas fases. A primeira que vai ser composta de temas satíricos, de erotismo, de um humor profano. E a segunda vai corresponder a um período mais lírico, que ele vai adotar um procedimento literário ali do arcadismo, né, sendo equiparado, por exemplo, aos principais nomes da poesia portuguesa. As poesias de Bocage elegeu principalmente como tema o amor, a desilusão amorosa, os dramas existenciais, cenas noturnas, apreço pelo mistério, e algumas sentimentalidades. E por isso, acabava transcendendo ali as ideias do arcadismo. E ele pode ser considerado um autor pré-romântico,
A próxima escola literária que a gente vai estudar é o romantismo. Então, vocês vão entender por que ele ali está transitando entre uma coisa e a outra. Trouxe para vocês, então, um poema dele, um soneto. Vamos ler juntos. Eu sempre preciso me aproximar. Olha, Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam como são cadentes. Olha o tejo a sorrir-se. Olha, não sentes os zéfiros brincar por entre as flores? Vê como ali, beijando-se os amores, incitam nossos ósculos ardentes. Elas de planta em planta as inocentes, as vagas borboletas de mil cores. Naquele arbusto o roxinol suspira, ora na folha a abelhinha para, ora nos ares sussurrando gira. Que alegre campo, que manhã tão clara, mas tudo que vês, se eu não te vira, mais tristeza que a morte me causara. Bom, aqui nesse poema que a gente está vendo, é um soneto, né? Estruturadinho ele na forma fixa, 2 quartetos, 2 tercetos, 14 versos, bonitinho. O rigor formal é mantido aqui no arcadismo. Mas ele vai se utilizar de elementos da natureza no cenário, né? Ele descreve um cenário natural para expressar esses sentimentos amorosos. Então, a alegria do eu lírico em amar a Marília vai estar atrelada a esses elementos naturais da natureza. E esse desejo aqui de aproveitar, por exemplo, ali amanhã junto com ela. Então, o Bocage, ele faz essa descrição aí de detalhar, ele detalha, né, o campo, ele usa elementos aqui como a flauta para criar um ambiente harmonioso, a flauta dos pastores, né, então esse elemento mitológico. E ele também apresenta para a gente um reflexo de pureza, por exemplo, com as borboletas. As borboletas aqui estão aqui simbolizando essa pureza. E o que mais? O amor dele, caso ele não pudesse estar com a Marília, esse amor poderia até causar tristeza, mas ele não se desesperaria. Aqui não tem aquele desespero, né, do amor não correspondido lá dos trovadores ou aqui lá do barroco. Ele mostra assim esse sentimento sereno, constante. O poema é também utilizado nomes fictícios. Não sabemos lá qual é o nome verdadeiro da Marília, né? Então aqui é uma coisa também comum aqui entre os Árcades. Aí no Brasil. Bom, no Brasil, como eu falei para vocês, a gente estava passando pela Inconfidência Mineira, e que era o quê, né? Era ali essa vontade, um determinado grupo estava descontente com esses impostos absurdos que a coroa portuguesa cobrava aqui do Brasil. Então, muitos movimentos ali de elite ficavam bem descontentes com essa realidade do Brasil colônia. Nesse período, tinha aí uma troca de textos sobre o movimento iluminista, de forma clandestina, é claro, e sobre os ideais de igualdade e liberdade. Então, a gente estava sob esse movimento de Inconfidência Mineira, e grande parte dos autores Árcades fizeram parte, eles foram inconfidentes. E eles também falavam, né? Eles também traziam esses ideais aí da liberdade, porque eles estavam sendo influenciados aqui pela Revolução Francesa. A gente tinha aí acontecendo na Europa a Revolução Francesa. Então, o que a Inconfidência queria de fato era isso, era essa liberdade, era que o Brasil se libertasse, essa independência dos abusos ali, dos desmandos abusivos que vinham da coroa portuguesa para cá, que infelizmente não deu certo, né? O Brasil só foi conseguir a sua independência muitos anos depois. E aí, gente, a gente precisa pensar nos nomes importantes aqui de Brasil, de produção, em termos de produção literária, lírica, do arcadismo. Importante salientar que a gente ainda não tem produções em prosa. As nossas produções são todas em versos, são todas em líricos. Tá? Então, mesmo que as obras fossem maiores, mais complexas, mas a gente ainda não tinha essa produção de narrativas com parágrafos, não era em prosa. O primeiro aqui que eu trouxe é o Tomás Antônio Gonzaga, que foi um inconfidente. Ele trabalhava para a coroa portuguesa em Ouro Preto, mas ele também era ali da turma de Tiradentes, dos Inconfidentes. Ele vai escrever uma obra muito importante, que é a obra Marília de Dirceu. E quem era essa Marília? Quem era o Dirceu? Bom, o Dirceu era o próprio Tomás, né? Lembre dos pseudônimos que eles adotavam. E a Marília também... me fugiu o nome dela aqui, mas eu prometo deixar para vocês o nome da Marília, que existe, é um nome muito grande, que era essa mulher que ele amava. Né? Então, ele nasce em Portugal, deixa eu falar primeiro dele, eu estou falando da obra.
Ele nasce em Portugal, o Tomás Antônio de Gonzaga. Ele estudou com os jesuítas na Bahia e então ele veio para o Brasil, né, e estudou com os jesuítas na Bahia, ali durante a sua infância. Ele volta para Portugal, forma em direito, depois ele volta para o Brasil e vai trabalhar ali como ouvidor na região de Vila Rica, que hoje é a cidade de Ouro Preto. Então inicialmente se chamava Vila Rica, hoje é Ouro Preto, aqui em Minas Gerais. E depois disso ele participou, né, como ele participou da Inconfidência Mineira, ele foi obrigado ali, ele foi preso e foi exilado em Moçambique. Por que eu estou falando isso? Porque em Marília de Dirceu, aliás, antes de Marília de Dirceu, ele teve a amada, a Marília, que eu vou botar o nome dela para vocês em algum lugar, porque eu esqueci o nome dela, a Marília, mas eles não conseguem ficar juntos. Ele vai ser exilado em Moçambique, então eles não se casam. E esse amor, esse grande amor do Tomás, vai aparecer em Marília de Dirceu aí, na forma, então, dos pseudônimos, mas é baseado ali na sua história. Bom, como diria os romanos, a vida é breve, mas a arte é longa. Então, o amor deles já passou, a história deles já passou, mas a gente está aqui podendo saber um pouco mais aí por causa do livro Marília de Dirceu, que eu trouxe para vocês aqui a imagem de uma imagem da capa. Nessa época, o Brasil, eu falei para vocês, não tinha prosa, né? Então, os livros, eles eram em poesia. Nessa história aqui, o eu lírico, o Dirceu, ele vai se dirigir a Marília como uma pastora, o Dirceu também é um pastor, e eles vivem ali em sintonia, um relacionamento tranquilo, que também é uma marca aqui desse momento, embora a gente vá entrar no romantismo depois, mas aqui também é uma marca. Em relação à natureza, então era toda uma vida equilibrada. Essa obra tem bastante um tom lírico, mas ele até vai falar um pouco ali da Inconfidência, que é um tema um pouco mais pesado, mas aqui ele vai ter, então, aquela fuga para a natureza, o uso da mitologia. Vou mostrar para vocês aqui um trechinho, para vocês verem como ele era apaixonado por essa mulher. No trecho aqui a gente tem: eu tenho um coração maior que o mundo, tu, formosa Marília, bem o sabes. Um coração e basta onde tu mesma cabes. Então aqui ele tinha um coração imenso, mas que era todo dela, né? Como podia ser grande esse coração, mas ele pertencia todo a Marília. Entre os autores, a gente também pode citar aqui na lírica o Antônio Gonzaga, o Tomás Antônio Gonzaga, né, que eu acabei de falar para vocês, que escreveu Marília de Dirceu, Cartas Chilenas. A gente também tem o Cláudio Manuel da Costa, que vai escrever obras poéticas e vai inaugurar o arcadismo aqui no Brasil. Na épica, a gente vai ter o Frei Santa Rita Durão, que escreve Caramuru, e o Basílio da Gama, que vai escrever o Uruguai. Bom, ele aqui, a obra do Basílio da Gama, vai ser o primeiro a representar um índio na literatura portuguesa. Então, trouxe ele aqui para vocês. As características principais aqui desse poema, que é um poema épico, parecido lá com a Odisseia, parecido lá com os Lusíadas, né? Então, é um poema longo, uma narrativa de grandes feitos. Não é uma narrativa, é um poema narrativo, né? De grandes feitos. Então, essa obra épica, ela vai ter algumas características, como, por exemplo, a exaltação da natureza e do bom selvagem. Bom selvagem, gente, é uma expressão lá do filósofo Rousseau, que ele atribui aí essa pureza aí dos nativos, né? Faz uma menção aí, essa pureza mesmo que eles tinham, porque eles tinham ali uma vida simples, bucólica, eles não tinham esse contato aí com os homens brancos, então, teoricamente, eles eram idealizados como sujeitos pacíficos e bucólicos. Então, a gente vai ter essa exaltação, né, do bom selvagem, atribuindo aos jesuítas a culpa pelo envolvimento dos índios na luta. A gente vai ter um rompimento com a estrutura poética camoniana. Por quê? Porque ele vai inovar esse gênero épico. Lembra que eu falei para vocês como é que era ali a literatura épica na época, né? Tinha toda uma estrutura formalzinha. Aqui ele vai, por exemplo, fazer versos brancos, ou seja, versos sem rima. Camões, a gente falou da relação que era rimas ricas, né? Aqui não, ele já vai tirar a rima, vai ser uns versos brancos, ou seja, sem essas rimas, sem divisão de estrofes. Ele vai dividir em apenas 5 cantos, todos os outros que a gente comentou aí tem muito mais do que 5, né? São geralmente 10, 20, agora me fugiu, comenta aí se você lembra.
O poema ele vai contar um acontecimento recente da história do país, né? Os outros geralmente contam feitos que já aconteceram há muito tempo. Aqui a gente está muito ali próximo. Ele vai iniciar uma coisa que é interessante. Ele vai iniciar pela narração. Geralmente os épicos começam pela invocação. Aqui não, ele já começa no meio da história ali, ó, tá pegando fogo as coisas. E o discurso vai ser permeado por ideias iluministas. Tá, mas do que fala esse texto, né? Do que fala esse livro? Vamos entender então. O Uruguai, ele vai contar a história da luta dos indígenas guaranis e dos jesuítas contra a invasão portuguesa e espanhola, ali nas suas terras, né, durante a Guerra Guaranítica. O poema, ele descreve a resistência desses indígenas na luta para preservar suas missões, suas terras, mostrando tanto a bravura ali dos indígenas quanto uma crítica à opressão dos colonizadores. A obra vai misturar elementos épicos com essa crítica à política colonial e à influência jesuítica, destacando aqui a importância da preservação da cultura indígena e da natureza. Então, é uma obra épica que está trazendo o indígena em destaque. É a primeira vez, então, que ele vai aparecer aqui nas obras literárias. Trouxe para vocês um trechinho para a gente poder ver, então, né? No canto terceiro, o Cacambo, que é um dos personagens, é um dos guerreiros indígenas, conversa com o fantasma de Cepé e até fogo na mata para atrasar o avanço das tropas portuguesas e espanholas. Então diz o seguinte: só na outra margem não podia, entanto, o inquieto Cacambo achar sossego. No perturbado, interrompido sono, talvez fosse ilusão, se lhes apresenta a triste imagem de Cepé despido, pintado o rosto do temor da morte, banhado em negro sangue que corria do peito aberto, e nos pisados braços ainda os sinais da mísera caída. Bom, gente, a gente precisa fazer aqui um comparativo, só para vocês situarem essa diferença do arcadismo e do barroco, que foi a última aula, então estou fazendo uma revisão para quem não assistiu a aula toda. A linguagem do arcadismo vai ser uma linguagem mais simples, clara e objetiva. Lá no barroco, a gente tinha uma linguagem rebuscada, chamada de cultismo, né? O uso da forma culta, era mais ornamentada. O tema aqui do arcadismo vai ser, então, mais racional, bucólico e mais tranquilo. Lá no barroco, não, eram conflitos espirituais, exageros estilísticos, eram conflitos existenciais. No contexto histórico, a gente está falando daqui do iluminismo como grande influência, promovendo aqui essa questão da razão, da simplicidade, enquanto no barroco eles estavam sendo influenciados pela reforma, pela contra-reforma. Então tinha bastante ênfase ali na dicotomia do homem, né, entre o divino e o profano, e tinha também ali essa ênfase na complexidade do que eles estavam passando de momento. A influência e o legado importante aqui para a gente é que o arcadismo influenciou bastante o romantismo, que é a próxima escola que a gente vai estudar. Acho importante fazer também para a gente um resumão da salvação. Ai, meu Deus, um baita resumo. Vamos fazer um resumo, então, para a gente ter noção do que a gente falou hoje? Bom, o arcadismo, que também pode ser chamado de neoclassicismo, é o período que rompe ali com essa opulência do barroco e retoma a simplicidade do classicismo, né? Por isso, o neoclassicismo. Um movimento literário aí que aconteceu lá em Portugal, mais ou menos na mesma época que o quientismo aqui no Brasil. Então, essa busca pela simplicidade passa a ser a principal característica dessa escola literária aqui, que é o arcadismo. Bom, fugiu tudo que eu estava vendo, gente. Aqui. Além de buscar, então, a simplicidade, a linguagem, né, vai ser utilizada, vai ser essa da simplicidade, que vai aparecer nos textos, a gente também tem importantes características na escola, como o bucolismo e o pastorialismo. Então, isso significa dizer que os autores aqui do arcadismo buscavam descrever uma vida agradável, racional e equilibrada, ambientada no campo, com exaltação à natureza. Mesmo nesse período maluco aí de revoluções que estava acontecendo lá na Europa, né? O Iluminismo, a Revolução Francesa, nos Estados Unidos tinha independência, aqui no Brasil tinha o Ciclo do Ouro, que deslocou o centro econômico da Bahia para Minas. Então, nesse período todo, ocorreu ainda a Inconfidência Mineira, a expulsão dos jesuítas, através de uma ação ali do Marquês de Pombal. Isso tudo, todas essas transformações sociais, influenciaram nas produções literárias da época, que é, então, o arcadismo. Aí teve também a retomada dos aspectos clássicos greco-romanos, mostrando uma intenção de imitar os clássicos lá, né, que ocorreram ali, através, por exemplo, de empregos de expressões latinas, como o carpe diem, o fugere urbem. Então, a gente teve na produção
literária, uma obra mais objetiva, no que diz respeito, por exemplo, a expressar a representação de amor. Aqui ele já é mais galante, ele busca elevar a mulher, mas sem expressar emoções muito fortes. Então, era uma escola que a gente pode considerar a escola da harmonia. Outro fato relevante aqui de ser mencionado é que pela primeira vez a gente vai ter, eu não falei isso antes, né? No resumão, mas é que eu não falei antes. A gente vai ter pela primeira vez aqui no Brasil um ciclo literário fechado. O que que significa? É que antes não era possível ter leitores, né? Nos períodos anteriores, a gente não tinha produções literárias pensadas nos leitores. Por quê? Por causa da falta de instrução dos habitantes que tinham aqui no Brasil. Então, os índios, por exemplo, os índios não sabiam ler, né? Os indígenas, eles não sabiam ler. Os colonos, eles até eram letrados, mas eles estavam ocupados em adaptar-se aqui à terra nova. Então, com a expansão ali de chegada de escola, de faculdade, é que foi surgir leitores. E aí formou, então, a tríade: obra, autor e leitor. Então, foi aqui nesse momento que passou a ter produção com esse pensamento de que teria alguém que pudesse ler essas obras. Também foi nesse período que foi fundada a Arcádia Ultramarina, ou seja, uma sociedade literária que ficou sediada lá na cidade de Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, e a maioria desses membros eram parte aí da Inconfidência Mineira, eles eram inconfidentes. Eles até usavam pseudônimos inspirados ali principalmente na mitologia grega e romana. Então, os principais autores que a gente citou aqui na lírica foi o Tomás Antônio Gonzaga, que escreveu Marília de Dirceu, e o Cláudio Manuel da Costa, que inicia com suas obras poéticas. Já na épica, a gente tem como expoente desse gênero o Frei Santa Rita Durão, que vai escrever Caramuru, e o Basílio da Gama, que vai escrever Uruguai. Bom, a gente viu, então, todo esse movimento que vai dar aí uma influência muito forte ao romantismo, que é a próxima escola que a gente vai estudar. Eu estou deixando aqui para vocês de dica novamente, que ela já apareceu numa outra aula nossa, esse filme, né, que é um filme nacional, que é o Caramuru, a Invenção do Brasil. E, para finalizar, como eu sempre digo para vocês, não fiquem com dúvida não, se eu falei muito rápido de alguma parte, se vocês querem que eu traga mais algum tipo de explicação, que eu traga mais citações e exemplos, como é que pode, por exemplo, aparecer lá no Enem. Inclusive, estou devendo para vocês atividade, vou deixar até o final de semana, vou deixar atividade para vocês lá nas últimas escolas literárias, inclusive aqui do Arcadismo, tá? Mas se ficar dúvida, a gente entra em contato. O e-mail é o mesmo, é o julianapsjdr@gmail.com. Ficou com dúvida? Quer falar alguma coisa? Entre em contato por lá. No mais, muito obrigada por assistir essa aula. Vejo vocês na próxima semana com o romantismo. Até mais, brigadão, um abraço.